Colossenses, capítulo 2, versículo 10, a palavra do Senhor assim nos diz: E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado as cédulas que era contrária a nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Pela graça de Deus, eu quero pregar durante alguns minutos nessa noite sobre bênçãos que recebemos em Cristo. Bênçãos que recebemos em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Pai santo, nós pedimos nessa noite que o Senhor venha, ó Pai, me revestir com seu poder para pregar, ó Pai, com temor no seu poder. Ó Pai, que a tua palavra, Pai, tenha liberdade de trabalhar nos nossos corações. Venha consolar, venha confrontar nossas vidas. Senhor, venha fazer a sua vontade, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Eu tenho certeza que se eu perguntar para os irmãos, quantos aqui querem ser abençoados, eu garanto que todos aqui vão dizer, eu quero. Todos nós, amém, irmãos? Amém. Todos nós queremos as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Mas, infelizmente, nós acabamos associando bênçãos apenas às coisas materiais. Muitas pessoas acabam associando as bênçãos, por exemplo, de você ter dinheiro para pagar a conta de energia, conta de água, ter um carro, uma casa, algo parecido com isso. Logicamente, é uma grande bênção ter isso, tá vendo, irmãos? É uma grande bênção chegar no dia do vencimento e você ter o dinheiro para pagar a conta de água, tá vendo, irmãos? É maravilhoso isso. Mas as bênçãos que Deus nos oferece em Cristo Jesus vão muito além das bênçãos materiais. Vão muito além. Deus prometeu na sua palavra nos abençoar não apenas com bênçãos materiais, mas principalmente com bênçãos espirituais. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos apresenta essas bênçãos. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo vai mencionar algumas dessas bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus. Bênçãos espirituais que recebemos em Cristo Jesus. Bênçãos estas que precisamos conhecê-las e sermos gratos a Deus por elas. Então, nesta noite, eu quero apresentar para os irmãos as bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo Jesus e que muitas vezes nós acabamos ignorando, e que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui neste texto. A primeira bênção está no versículo 10. E para ajudar os irmãos aí, eu sei que o cansaço físico pode apertar um pouquinho, para ajudar os irmãos aí, abram as suas Bíblias aí em Colossenses 2:10, e alguém, por gentileza, leia para mim o versículo 10. Quem pode nos ajudar com a leitura aí? Colossenses 2, versículo 10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. O apóstolo Paulo aqui nesse versículo, ele vai dizer o seguinte, olha, nós estamos perfeitos em Jesus. É isso que ele está querendo dizer aqui. Mas em que sentido perfeito? Porque mesmo nós sendo salvos, a gente sabe que a gente é falho. Ou tem alguém perfeito aqui? Que não tem erro, que não erra, que não peca? Tem alguém perfeito assim? Não tem. Todos nós somos falhos.
Mas a palavra perfeição aqui, irmãos, está no sentido de completo, estar cheio, estar preenchido. Porque esta perfeição que muitas vezes a gente confunde, irmão Daniel, isso só vai acontecer quando nós formos arrebatados e recebermos um novo corpo em Cristo Jesus. Que o pecado vai ser tirado de nós e então nós seremos perfeitos como Cristo. Tá? Teremos o mesmo caráter moral de Cristo, sem aqueles impulsos pecaminosos. Literalmente nós seremos como Cristo. Ok? Isso só vai acontecer quando nós recebermos novos corpos em Cristo Jesus. Agora, quando Paulo diz que agora, na nossa vida que estamos vivendo aqui, nós estamos perfeitos, ele está assim, dizendo no sentido de estar completo, estar cheio, estar completamente preenchido. Irmãos, quando o pecado entrou no mundo, o pecado nos separou de Deus, trazendo um grande vazio aos nossos corações, da nossa vida. Nós temos fome e sede de Deus que tentamos muitas vezes preencher com tantas outras coisas. Mas só Jesus pode preencher o vazio dos nossos corações. Amém, irmãos? Agora, quando você foi salvo por Jesus Cristo, ele preencheu o vazio do seu coração. Você não tem mais nada para estar completo, porque você já está completo em Cristo Jesus. Para você entender melhor o que eu estou dizendo, abra sua Bíblia comigo em Gênesis 3. Deixa seu dedinho aí em Colossenses. Eu vou colocar uma fitinha aqui e vou lá em Gênesis para nós fazermos a leitura. Alguém, por gentileza, leia para nós. Gênesis 3, versículo 18. 3, perdão, deixa eu ver aqui se é esse mesmo. Não, 2:18. Capítulo 2, versículo 18. É esse aqui que eu quero. Ok, na nossa tradução aqui, na Trinitariana, diz: far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Adão, ele ainda não tinha pecado, ok? Ele estava lá no jardim, Deus criou primeiramente Adão. Adão estava lá trabalhando, dando nome aos bichos e tudo mais. Adão, antes do pecado, antes de cair em pecado, Adão não estava se sentindo só antes de Deus fazer Eva. Adão não ficava assim olhando, nossa, olha lá, a vaca, o boi tem a vaca, o cavalo tem a régua, o cachorrinho tem a cadelinha, e eu não tenho uma varoa, não tenho. Não, Adão não estava assim, lamentando porque estava se sentindo falta de alguém. Não. Adão estava completo em Deus. Ele não sentia falta de nada, porque o que ele precisava era do Senhor. Amém, irmãos? Quando Deus ele cria a mulher, é para satisfazer o seu plano, para cumprir o seu plano de estabelecer a família, para que o homem e a mulher pudessem se unir em matrimônio e assim formar uma família e multiplicar-se e povoar a terra. E que eram para viver, né, tanto Adão e Eva quanto a sua prole, viver para a glória de Deus. Então, o propósito de Deus em criar a mulher era instituir a família. Era o plano de Deus. Mas Adão não estava sentindo falta de nada, porque o que Adão precisava era Deus, e ele estava em plena comunhão com Deus. Quando você foi salvo, você foi restaurado à plena comunhão com Deus. O vazio que você tinha no seu coração, preste bastante atenção no que eu estou falando, irmãos. O vazio, aquela sede interior que nós tínhamos de Deus, ela foi preenchida. Nós estamos completos em Cristo Jesus.
E agora, meus amados irmãos, o que nós precisamos ter é convicção disso. Nós não podemos agora, irmãos, tentar preencher o nosso vazio com as outras coisas. Cristo já é suficiente para nós. E é nele que precisamos crer, crescer espiritualmente para vivermos para a glória dele. Se está faltando alguma coisa no seu coração, é porque você está querendo alicerçar seu coração sobre um fundamento de areia. Sobre um fundamento que vai cair a qualquer momento. E você vai ficar sem chão. Lembre-se que você não precisa de mais nada, porque você já tem Jesus. Nós não precisamos de dinheiro para ser feliz. Nós não precisamos de riquezas para ser feliz. Nós não precisamos de casa, de carro para ser feliz. Nós precisamos de Jesus para ser feliz. E Jesus você já tem. Amém, né, irmãos? Nós precisamos ter isso no nosso coração. É isso que ele está falando aqui. Porque vocês estão perfeitos em Cristo. Ou seja, nós já estamos completos em Cristo. Não falta mais nada. Não falta mais nada fisicamente e não falta mais nada espiritualmente. Porque tudo que precisava ser feito, tudo que precisávamos ter, nós já recebemos em Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa que recebemos em Cristo, a segunda bênção, é que em Cristo nós estamos circuncidados pela circuncisão de Cristo. Veja comigo o versículo 11. Quem pode ler Colossenses 2:11? Essa aqui eu preciso explicar um pouco para os irmãos. A circuncisão, irmãos, era um corte que se fazia no órgão genital masculino, aquela famosa cirurgia de fimose. O Senhor Deus, lá em Gênesis 17, versículos 10 a 11, Ele ordenou a Abraão e a toda a sua casa, todos os seus descendentes, que se circuncidasse, como um sinal da aliança entre Deus e Abraão. Lembrando que a aliança não é feita pelo homem a Deus, mas é Deus quem faz com o homem, sempre. Ok? Então, Deus estabeleceu a circuncisão como um sinal da aliança feita a Abraão. Então, até hoje, os judeus fazem isso. A criança, no 8º dia de nascido, eles fazem um cerimonial e ali eles circuncidam o prepúcio da criança. Todo judeu faz isso, como um sinal da aliança feita com Deus, entre Deus e Abraão. Mas Paulo, irmãos, deixa claro na palavra de Deus que depois que Jesus Cristo veio, morreu na cruz e ressuscitou, nós não precisamos mais circuncidar a nós. Paulo vai justamente ensinar esse princípio, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, versículo 1 a 3. Lá nas igrejas da Galácia, irmão Beto, havia entrado judaizantes, ou seja, judeus que diziam ter se convertido à fé em Cristo Jesus, mas que queriam impor as tradições judaicas à igreja. Então, Paulo escreve a carta aos Gálatas para ensinar eles, falando, vocês não precisam guardar sábado, vocês não precisam circuncidar, vocês não precisam fazer abstinência de alimento, porque em Cristo nós somos libertos dessas coisas. Paulo vai dizer isso lá, né, vai ensinar isso. Inclusive, em Gálatas 2:3, ele ainda vai dizer que Tito, sendo grego, quando estava com os irmãos judeus, ele não foi forçado a circuncidar, porque em Cristo eles tinham liberdade dessas coisas que a lei impunha. Em Cristo, irmãos, nós não precisamos mais desta prática, porque agora em Cristo nós participamos de uma outra circuncisão, um outro tipo de circuncisão, irmã,
que é uma circuncisão espiritual. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne. Ou seja, não é uma circuncisão que é feita no corpo carnal, mas é feito espiritualmente por Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo está dizendo, meus amados e muito queridos irmãos, que enquanto a circuncisão é um sinal da velha aliança, a cruz e o sepulcro vazio de Cristo são um sinal de uma nova aliança em Cristo Jesus. Nós participamos da ceia, os membros da Igreja Batista Macedônia de Cássia, uma vez por mês participam da ceia do Senhor aqui na igreja, uma ordenança de Jesus Cristo. E o pão representa o corpo de Cristo, e o cálice, contendo o suco da uva natural, sem adição de álcool, representa o sangue derramado por Cristo na cruz. Estes dois elementos, irmãos, são um sinal da nova aliança em Cristo Jesus. Por causa de Cristo, mesmo nós não sendo judeus, mesmo nós nunca termos ido em Jerusalém, ou batizado no Rio Jordão, ou qualquer outra coisa lá em Israel, nós, em Cristo Jesus, nos tornamos participantes das promessas feitas a Abraão por causa de Jesus Cristo. Por causa da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo, nós, pela fé, somos participantes das promessas de Deus. E isso é maravilhoso, irmãos. Porque antes estávamos longe das alianças. Nós estávamos numa condição de morte. Paulo vai falar aqui nesse texto que nós antes estávamos mortos em nossas ofensas. É isso que diz o versículo 13. Quando vós estáveis mortos no pecados e na incircuncisão da vossa carne. Nós estávamos longe das promessas de Deus numa condição de morte. Mas um dia, Jesus Cristo veio morrer na cruz do Calvário. Jesus Cristo levou sobre ele os nossos pecados, e todos nós que cremos em Jesus, recebemos o perdão dos nossos pecados. Amém, irmãos? É isso que diz o versículo 13, olha aí, já adiantando um dos pontos aqui. E vos vivificou, ou seja, deu vida a vocês, juntamente com Cristo, perdoando todas as vossas ofensas, todos os vossos pecados. Daniel, todos os seus pecados já estão perdoados em Cristo Jesus. Pecados passados, presentes e até mesmo os futuros já estão cobertos pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Amém? Outra bênção que nós recebemos, nós encontramos no versículo 12. Veja aí comigo o versículo 12. Quem pode ler para nós o versículo 12? É Colossenses 2:12. Aqui, irmãos, nesse texto, a palavra batismo está se referindo ao batismo da morte de Cristo. Não está se referindo, falando que nós morremos em Cristo quando a gente foi batizado na água. Não é isso que Paulo está dizendo. Esse batismo aqui, quando ele diz no batismo, ele está dizendo na morte de Cristo. Porque a palavra batismo, além de mergulhar, ela também tem um significado de colocar dentro de. Então, Paulo está se referindo ao ato de Cristo ter morrido, ao fato, de Cristo ter morrido e ser sepultado lá na sepultura. Por isso que ele diz aí, olha, sepultados com ele no batismo da sua morte, tá? E também ressuscitastes pela fé. Irmão, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E quando o pecador se arrepende e recebe Jesus como seu salvador pessoal, nós somos identificados com a morte de Cristo. Isso, irmãos, é representado pelo batismo. Mas isso acontece espiritualmente quando você creu em Jesus Cristo.
O irmão Douglas, no dia 10 de abril, foi dia 10 de abril mesmo? 10 de abril de 2022. Faz um ano. Olha aí. O irmão Douglas ouviu o evangelho da graça de Cristo. E o irmão Douglas, arrependido, confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, irmão Douglas. Naquele dia, o irmão Douglas, Deus, ele pegou o Douglas e batizou ele na morte de Cristo, e ele ressuscitou, ou seja, ele morreu para o velho homem, ele morreu para o seu pecado, para a sua carne, para o mundo, e agora ele vive para Jesus Cristo. Amém, irmão Douglas? Foi isso que aconteceu. E quando nós decidimos dar o passo de obediência para ser batizados, para nós tornarmos membros da igreja local, nós estamos justamente professando publicamente o que aconteceu conosco quando nós fomos salvos em Cristo Jesus. O que aconteceu quando você, arrependido, recebeu Jesus como seu Salvador. Porque a piscina, né? A gente usou aqui a piscina, então a piscina representava uma sepultura. E quando eu coloquei o Estevão, a Isabela e a Maria Júlia lá dentro, e eles confessaram Jesus, eles falaram, não, eu creio em Jesus, que Ele é o meu Salvador, se eu morrer eu vou para o céu. Então, quando eu mergulhei eles por completo dentro da água, nós estávamos dizendo o seguinte, olha, quando eles foram salvos, eles morreram, foram sepultados com Cristo na morte de Cristo, e agora eles estão ressuscitando para uma nova vida em Cristo Jesus. Isso não acontece no ato do batismo nas águas, mas isso aconteceu no dia em que você foi salvo. O batismo nas águas é apenas uma representação pública do que aconteceu no seu coração no dia que você foi salvo. E agora nós estamos identificados com Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo vier até as nuvens para arrebatar a sua igreja, nós estaremos com o Senhor. Porque agora nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Nós nascemos de novo, amém, irmãos? E graças a Deus por isso. E por fim, irmãos, o versículo 14. Versículo 13 nós já mencionamos. O versículo 14 é um versículo muito especial para mim. Eu gosto demais deste versículo. Veja comigo aí o versículo 14. Quem pode ler ele? 2,14, Douglas. Obrigado, irmão Douglas. Irmãos, eu gosto mais desse versículo. A palavra cédula, aqui para os irmãos entenderem o que é essa cédula. Antigamente, as pessoas, hoje poucas pessoas fazem isso. Ainda a gente encontra lugares aqui em Cássia que faz isso. Eu sei que a Dona Mariana faz isso. O que acontece? Se você chegar ali na Dona Mariana e falar assim, Dona Mariana, eu não tenho dinheiro aqui, mas eu estou precisando pegar um açúcar. Ela vai pegar uma cadernetinha dela e ela vai anotar. Não, pode deixar que eu anoto aqui. Ela vai anotar lá. Né? Açúcar, tantos reais. Aí, no outro dia, você vai precisar do arroz. Você fala, não tem jeito de eu ir lá comprar arroz no mercado, mas aqui é rapidinho e tal. Ela vai lá e anota. E ela vai anotando. Quando chega no final do mês, você vai chegar, no começo do mês, melhor dizendo, você vai chegar lá e vai falar assim, Dona Mariana, fecha minha conta. A Dona Mariana vai lá passar uma régua, ela vai somar e vai falar, olha, deu tanto. E você vai lá e paga o que você devia. Isso era muito comum nas vendas na roça. Não era ou não era, Beto? Era muito comum nas vendas nas roças fazer isso. Obrigado, Estevão. Aquele caderninho, aquele papelzinho, né? Às vezes, em alguns lugares, é um cartãozinho, né? Que vai colocando no cartãozinho. Aquela folha de papel é a cédula. A cédula de uma dívida. Essa cédula aqui que Paulo está dizendo seria uma dívida se referindo a essa questão escravista, né? Dos escravos ter dívida com seu patrão, alguma coisa desse tipo.
Irmãos, Paulo está usando isso para dizer para nós, nós tínhamos uma lista com todos os nossos pecados que nos acusavam e que nos condenavam. Mas quando nós cremos em Jesus Cristo, essa lista, essa cédula, que era uma lista de nossas dívidas, que é uma dívida que eu não poderia pagar, a irmã Hilda não poderia pagar, ninguém de nós poderíamos pagar essa dívida. Mas quando eu criei no Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo riscou tudo o que eu devia naquela cédula, e Ele ainda por cima pegou aquela cédula e a cravou, a pregou na cruz, para dizer, está pago. A minha dívida com Deus está quitada, Daniel. Não devo mais nada para Deus, por causa de Jesus Cristo, meus irmãos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós aqui nessa noite vimos apenas 5 irmãos, 5 bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus, bênçãos espirituais que recebemos em Cristo Jesus. Nós vimos que agora nós estamos completos em Jesus, amém, né, irmãos? Essa é a primeira bênção que mencionamos. A segunda, que nós estamos circuncidados espiritualmente na circuncisão de Cristo da nova aliança. A terceira, nós fomos sepultados com Jesus no batismo espiritual. A quarta, nós estávamos mortos, mas agora ressuscitamos com Cristo e estamos identificados com Cristo nessa nova vida. E em quinto, nós não devemos mais nada para o Senhor, porque a nossa dívida já foi quitada em Cristo Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é grandioso, é motivo de nós louvarmos a Deus, de nós cantarmos, de nós fazermos igual o pastor Roberto. Uhul, glória a Deus! Minha dívida está paga. Irmãos, tudo isso, irmãos, nós recebemos em Cristo Jesus. Se porventura alguém que ainda não tem certeza da sua salvação, ainda não entregou sua vida a Cristo, arrependa-se, crê em Jesus e receba essas bênçãos que nós recebemos em Cristo. Mais ainda, irmãos, eu quero fazer uma mensagem final aqui no texto dessa mensagem. Ou melhor, no final dessa mensagem. Nós que cremos em Cristo, irmãos, o Senhor nos deu essas bênçãos. E uma dessas bênçãos que quero destacar, para que nós possamos meditar um pouco mais sobre ela, é a bênção de nós estarmos completos em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo, Ele entrou em nossas vidas e preencheu nossa vida por completo. Nós não precisamos de mais nada. Antes o que havia era um vazio, mas agora nós estamos completos em Jesus. Amém, não, irmãos? Nós estamos completos em Jesus. Mas muitos crentes estão enfrentando ansiedade, preocupações, angústias e até mesmo depressão, porque estão se esquecendo de que estão completos em Cristo Jesus. Estão querendo buscar mais algo além de Jesus. Deixe-me te lembrar de uma coisa. O que você precisava era Jesus. Você não precisa de mais nada para ser feliz, para ter contentamento no seu coração, satisfação, alegria, prazer no seu coração. O que você precisava, você já tem, que é Jesus. Você não precisa de dinheiro para ser feliz. Você não precisa de ter uma boa casa, um bom carro. Você não precisa ser aceito socialmente pelo mundo ou por sua família para ser feliz ou para ter satisfação. O que você precisa é de Jesus Cristo. Não falta mais nada. Se você sente um vazio no seu coração, mesmo tendo Jesus como seu Salvador, é porque nós estamos olhando para o lado errado, para o lugar errado. Estamos tentando preencher nosso coração com coisas que não podem preencher nosso coração. Precisamos olhar para Jesus, porque Jesus é
suficiente. Jesus é suficiente nas nossas vidas. É dele quem precisamos. É dele e da comunhão perfeita com ele e da aprovação dele que nós precisamos. E só disso. Nós precisamos, irmãos, parar de olhar para o lugar errado e precisamos começar a olhar para Jesus. Amém, né, irmãos? Para Jesus. Eu convido os irmãos para nós fazermos essa última leitura. E nós vamos ler esse texto e nós já vamos encerrar a mensagem. Salmo de número 40. Salmo 40. Nós vamos ler do versículo 4 ao 8. Anota esse texto aí na sua Bíblia, para você meditar em sua casa. Salmo 40, do número 4 ao 8. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não podem contar diante de ti. E se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então eu disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. Versículo 8. Deleito-me em fazer a sua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Versículo 8. Deleito-me. Deleitar é ter satisfação, alegria, prazer em fazer, em cumprir a vontade de Deus. Talvez, eu não estou dizendo que todos aqui têm, tá, irmãos? Mas talvez o que está faltando no nosso coração é uma disposição, um desejo ardente no nosso coração de fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. É isso que nós precisamos. Que Deus, se estamos realmente sentindo falta de algo em nossas vidas, certamente é o desejo de fazer a vontade de Deus.